Boa tarde a todos. É uma satisfação estar com vocês aqui para mais um painel ao vivo de um tema super legal, com convidados especiais. Nosso tema de hoje são soluções inovadoras para a web. Nós teremos aqui eu e o professor Henrique. Dá um alô aí, Henrique. O Henrique Boa tarde, Henrique. O Henrique é professor da UFMG também, da engenharia. Depois ele vai contar um pouquinho mais aí também. Atua no mercado aí, é CEO de uma empresa muito bacana. E a gente toca essa parte de empreendedorismo e inovação, né, da formação transversal da UFMG. E esse painel de hoje, ele faz parte de um evento do WebMedia 2021, né, mais um dos painéis especiais. Nós teremos, então, dois convidados especiais aqui, o Alessandro Gonçalves. O Alessandro Gonçalves é da AME Digital, né? Ele trabalha com criatividade, inovação, né? Focado em vários problemas muito legais de redução de custo, inteligência de processos, modelos pragmáticos, eficiência de energia, essa parte toda de varejo, né? E ele é líder de P&D e inovação na AME Digital. Ele tem várias coisas para contar aqui para a gente hoje, inclusive ele está, vocês vão depois entender aí, né, ele vai falar um pouquinho de onde ele está, né, e como que é essa experiência que ele vive na AME. Alessandro, muito boa tarde, cara, muito obrigado aí pela presença. Boa tarde, pessoal, agradeço aí o convite. Valeu. E o Mauro Herrera, pessoal, o Mauro, ele é da Melius, né, que é uma grande parceira aí do evento também, né, a Melius e a AME estão patrocinando o evento, além dessas participações técnicas. E o Mauro é formado em ciência da computação, lá pelo Instituto de Computação da Federal do Amazonas, né, tem mestrado nessa área de recuperação de informação em banco de dados, e tem uma vivência, né, uma trajetória muito legal nesse ramo do empreendedorismo e inovação, né, ele é cofundador, né, da Inhemu, né, que muitos aí devem conhecer, que foi uma empresa amazonense que se tornou referência nacional no desenvolvimento de sistemas de busca, personalização para e-commerce, para varejo, junto com nossos amigos lá, Altigrande, Helena, a turma lá. E a Inhemu, né, depois ela foi adquirida pela Lynx, né, uns 6 anos atrás, né, e o Mauro, ele é atualmente head de engenharia da Melius, né, que foi essa, né, a Melius aqui, muita gente conhece, né, é cliente, né, eu sou cliente, sou acionista também, gosto muito da Melius, e foi uma das primeiras empresas, né, que fez o IPO aí, né, recentemente, e está vivendo essa onda aí de crescimento também muito legal. Mauro, muito obrigado pela presença, pelo apoio, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom demais, obrigado, pessoal, prazer todo meu aí. Obrigado. Bom, a gente preparou para esse painel fazer algo bem dinâmico, assim, contar com a participação de todos aí, da plateia também, né, mandando as perguntas aí pelo YouTube, que vão sendo destacadas na tela, pelo ambiente da Underline também, podem mandar, que a gente vai receber. E a ideia, nesse início, é ouvir um pouquinho os nossos convidados especiais aí, livre, né, sobre esse tema de inovação, soluções inovadoras, impacto, né, e depois dessa fala deles, aí nós vamos interagir com umas perguntas, o Henrique também tem umas perguntas legais aí para fazer, e também da plateia, tá bom? Eu espero que vocês discutem bastante. Mauro, você quer começar? Prefere que o Alessandro comece? Pode ser o Alessandro, sem problemas. Então, ótimo, Mauro. Alessandro, então vou passar a palavra para você aí, meu cara. Tudo bem. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Alessandro Martins. Caso tenha alguém aí com dificuldade visual, né? Alessandro Pardo, 45 anos, uso dreads. Nesse momento eu estou no CPD de uma instalação bacana que a gente está fazendo. A gente está instalando a nossa inteligência artificial, né, de uma loja que a gente vai estar lançando, vou estar falando. Sou mineiro, de Arcos, nascido em Formiga, então já achei mundo pequeno aí com o Adriano aí, a gente tem, né, provavelmente até temos conhecidos em comum. Eu venho da indústria, trabalhei muitos anos, né, para quem conhece aí Arcos, então sabe que ou é cimento ou é calcário. Eu trabalhei bem nessa indústria até o ano de 2000, quando eu tentei abrir a minha empresa própria de desenvolvimento de software,
E, se não me engano, eu quebrei ela 3 vezes. Acho que foram 3 ou 4 vezes que eu quebrei, né? E desde então é uma coisa interessante, porque todos os meus parentes trabalham no varejo, e é uma coisa que até cultural, que eu nunca tinha entendido o varejo enquanto ciência. Para mim, varejo era ser vendedor, né? Foi isso que eu aprendi, foi isso que eu aprendi com meus tios que trabalhavam no varejo, né? Quando eu tentei trabalhar um pouco, mas eu era mais focado na indústria. Mas em 2006 eu me mudei para o Rio de Janeiro, onde fui trabalhar nas lojas americanas. E aí eu entendi que, na verdade, o varejo é uma ciência tão complexa quanto qualquer ciência de outra indústria. Lá eu trabalhei com desenvolvimento de software, tive uma equipe que a gente fazia softwares de apoio, tipo uma simples lista telefônica no modelo Google, que até então você usava notes para poder pesquisar, né? E numa empresa com 35 mil funcionários era difícil de você achar uma pessoa. E o primeiro projeto foi implementar uma lista no modelo Google, onde você podia digitar simplesmente com Levenstein, você chegava, né? Isso já em 2006, 2007 a gente já estava fazendo esse tipo de transformação, mas a buzzword do momento nem era transformação digital, né? Enfim, mas a gente trabalhava nesse aspecto. Só que há 7 anos atrás eu fui convidado a mudar de apartamento na empresa, e eu tive a sorte de ter a seguinte opção: para onde você quer ir? Então eu disse o seguinte: olha, com base na indústria, na minha paixão por academia, eu queria fazer um laboratório. Então eu recebi a seguinte frase: você tem todo o nosso apoio moral e financeiro zero. Então começa a gente a trabalhar, e como é que faz um laboratório, como é que é P&D dentro da empresa, como é que eu trago a pesquisa dentro de uma indústria que é completamente dinamizada, né, toda em favor do cliente, todas as mudanças que você tem. Você tem um cliente que está recebendo aquilo de imediato, né? Projetar é complicado, né? O planejamento é complicado também por causa dessa questão de velocidade, mas o laboratório foi legal, a gente conseguiu entender quais metodologias funcionavam, quais não, e começamos avaliando empresas que traziam provas de conceito, a gente começou a reproduzir as provas de conceito, e até chegar na nossa menina dos olhos, que daqui a 10 dias vocês vão poder estar acompanhando aqui no Rio de Janeiro, no Galeão. Vai ser a nossa primeira loja que a gente vai estar abrindo. E eu vou pedir o Felipe para poder passar um vídeo de 1 minutinho aí, rapidinho, para poder ilustrar, né, que é o trabalho disso aí que vocês estão vendo aqui atrás. Aqui. Chegou no mercado uma nova forma de comprar e pagar no mundo físico. Pegou e levou. É sério, a gente sabe que ninguém gosta de ficar esperando na fila para pagar no caixa, né? Por que não só entrar, pegar o que quiser e depois sair? E é exatamente essa experiência de compra que você tem nessa loja. Para entrar na loja, basta abrir o app da AME e escanear o seu QR Code para abrir a catraca. Depois, é só escolher os produtos que quiser. Se quiser devolver algum item, não tem problema. É só colocar de volta na prateleira que você não será cobrado por ele. Quando tiver terminado suas compras, é só sair. É verdade, não precisa fazer mais nada. A compra é debitada automaticamente da sua conta AME e você recebe um push com a confirmação da compra. A primeira loja está localizada no prédio do Digital Lab da B2W, no Rio de Janeiro, e é um dos protótipos de venda desassistida em desenvolvimento. Fica ligado que ainda vem muita novidade por aí! Bom, não é mais protótipo, né? Ela vai estar saindo aí em 10 dias. Quem aterrar aqui no Galeão vai poder estar desfrutando, testando. É um conceito que envolve todas as perguntas que eu imagino assim, que são possíveis com relação a tudo que você tem de novo, desde o impacto da pandemia ao comportamento do cliente. Ele está comprando entretenimento, ele está comprando um produto, ele está experimentando que tipo de impacto social isso traz, já que é uma loja que não tem funcionário, né? Então, assim, é todo um ecossistema
e é muito, muito legal de trabalhar. Adriano? Obrigado, Alessandro. Muito legal conhecer um pouquinho da história, né? Esse seu perfil também aí criativo, né? E essa experiência aí que você está vivendo. Esse tipo de experiência modelo, né? De early adopters, né? Isso é super legal, né? E super desafiador também, né? Então, muito legal esse perfil seu. E como você disse, né? Você está aí em campo, né? Enquanto você está aí, está instalando coisas, instalando sistema atrás, hands-on, né? E o Mauro, como head de engenharia, né, Mauro, entende bem desse dia a dia, né, de muita coisa. Passar a palavra para o Mauro, a quem eu agradeço novamente, viu, Mauro? Para tecer aí algumas palavras, falar um pouquinho do tema, fica à vontade. Bom demais, bom demais. Ah, legal. Bom, fiquei bem feliz bom, não conhecia essa iniciativa da AME, acho bem bacana, né? De ter uma empresa trabalhando com uma tecnologia como essa, né? Dentro do contexto do varejo, que é um pouco do que eu venho trabalhando nos últimos anos, né? Desde a fundação da Nemu, né? A gente, né, desde o princípio, né? A gente foi uma empresa que saiu da universidade, né? E saiu do grupo de pós-graduação, né, do Departamento de Ciência da Computação aqui da UFAM, aqui no Amazonas. Então, a empresa já foi fundada por um conjunto de fato, assim, eram vários doutores e vários mestres, assim, na área de banco de dados, recuperação de informação. Então, desde muito cedo, a gente já foi trabalhando, né, muito focado em inovação, em trazer soluções que, enfim, né, dentro de uma demanda muito grande que existia, principalmente nessa parte do varejo, né? A gente focou muito na época em soluções de personalização, né? A gente trabalhou muitos anos com isso, então, sistema de busca, sistema de recomendação. A gente trabalhou muito tempo com a B2W, né? Que de certa forma, trabalha aí com a AME também. Foram muitos anos de parceria. E a gente construiu soluções muito boas, assim, né? Não só do ponto de vista de inteligência, né? E embutindo, né, soluções de personalização via machine learning, etc., mas escaláveis também, né? Que eu acho que esse é outro problema que acontece, né? Então, trabalhei muito tempo com isso, né? Com soluções, né, SaaS e mais recentemente vindo para o Melius, né? É uma realidade um pouco diferente, né? E as abordagens naturalmente precisam se adaptar a esse novo cenário, né? Então, o Melius já é uma empresa mais voltada né, ao modelo B2C, né? Então, hoje a gente tem mais de 20 milhões de usuários. Né, a gente trabalha muito, né, criando produtos, né, para que façam sentido para esses usuários, e ao mesmo tempo, né, tentando colocar a inovação que também faça sentido, né? E agora a gente está num movimento, né, Melius é muito conhecido por uma empresa de cashback, né? Mas além desse cenário, a gente está criando um ecossistema de soluções, principalmente entrando no mercado de produtos financeiros, né? E tem sido um desafio grande, porque você precisa, né, tem soluções financeiras já existem há muito tempo, soluções de cashback, né? O Melius foi pioneiro aqui, mas hoje já tem muitas empresas fazendo. Então, todo o esforço do time hoje, né, tem sido para né, não só colocar esses produtos, né, disponíveis para a nossa base de usuário, que putz, é bem grande hoje, mas que isso seja feito, né, embutindo algum tipo de inovação também, para que faça sentido, né? Senão a gente entra numa cesta ali, onde todo mundo faz igual, né? Então a gente tem trabalhado muito para construir um ecossistema, né, onde esse ecossistema de fato, né, gera um impacto na vida dos nossos usuários, um impacto positivo na vida dos nossos usuários, mas não necessariamente indo via só um produto específico ou outro, né? Então, e dentro desse mundo, assim, combinar esse mundo, né, de cashback com um mundo mais de produtos financeiros, são mundos muito diversos, até explicar isso para o nosso usuário é difícil.
Então, assim, tem desafio para todo lado, assim, desde usabilidade, desde a própria inovação dentro dos produtos, né, vendo se as coisas fazem sentido. Assim. Então, é um pouco, né, um resumo geral do que, né, da trajetória que me trouxe até aqui, um pouco do desafio atual que a gente tem vivido no Melios. Assim. Henrique, fica à vontade aí para fazer perguntas, tá? Quer falar um pouquinho de você, Henrique? Eu acho que é legal o pessoal conhecer também, né? Além de professor aí da engenharia aqui na FMG, né? Acho que é legal, conta um pouquinho. Tá mudo aí. Agora sim. Aí, agora veio. Oi, gente, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. Duas empresas que eu já conhecia, admiro, também sou cliente. Alessandro, fiquei encantado com o projeto. Como engenheiro, 1 milhão de perguntas aqui, que talvez quem esteja assistindo e quem vai assistir também vai. Mas o que eu achei legal, né, dessa primeira parte, e aí a minha primeira pergunta vai para você. Eu também tenho uma pergunta para o Mauro bem interessante dessa nova era da Melios, né? Quais têm sido os desafios? Mas é que, inclusive, uma das coisas que é um conceito muito interessante que a gente tem ouvido muito e que é tema do WebBid, né, desse ano, é a computação ubíqua, né? Que o pessoal fala tanto da interação entre as pessoas e a computação ser uma coisa quase que natural e imperceptível. E esse projeto, para mim, é quase que a forma de eu exemplificar isso agora, né? A pessoa está entrando, vai interagir com uma série de tecnologias que eu gostaria de entender um pouco melhor, né? Como que as coisas funcionam lá. E recebe o benefício, recebe o valor, que é a troca, né, a compra, sem nem perceber que tem uma série de tecnologias agindo ali, né, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre, e aí a curiosidade mesmo de quem é da área técnica, né, como é que eu entendi que ele entra, né, e já, obviamente, já tem todo esse tracking e de onde que vai ser cobrado, mas como que tirar da prateleira ele já sabe qual que é o produto, eu não tenho que escanear, eu vi, pelo que eu entendi, você não tem que escanear o produto em local nenhum, e ele já vai contabilizando, é uma câmera, é uma inteligência, ela sabe o local do produto, ela viu se você tirou e já debita aquele valor, já bota na sua sacolinha, você botou o movimento, ou é uma tag, enfim. Fala um pouco sobre isso aí para a gente, que eu achei muito legal o projeto. Bom, eu poderia brincar um pouquinho e falar que é tudo isso e nada disso. Né? Tem essa forma. Mas eu vou citar um pouquinho Nietzsche, que ele tem uma frase que ele fala assim, que logo que numa inovação nos mostram alguma coisa de antigo, a gente fica sossegado. Né? O que significa isso? Você pode comparar os seus avós, o susto que eles levavam com o videocassete, e vocês sentiam aquilo natural, né? Porque você nasceu depois do videocassete. Para quem nasceu antes é estranho. Mas qual que é o resumo disso? Toda tecnologia precisa tender à transparência. Né? Então, por exemplo, hoje o celular é transparente. Ninguém se assusta com o celular. Mesmo o celular dobrável, que ainda é um tanto futurista para uso, ele já não te assusta, porque ele chegou num nível de maturidade tecnológica que você é transparente. O varejo, graças à Amazon Go, que publicou um vídeo há 4 anos atrás, nem dá para saber se o vídeo era de verdade ou se era fake, mas naquele momento, o que a Amazon fez? Olha, é assim que o varejo vai ser. Quando? Daqui 10, 15, 20 anos. Né? E existem muitas tecnologias e modelos. Né? O modelo principal é o que a gente chama de grab and go, você pega e leva. Certo? Então, o que era o pegar e levar? Você pode ir numa feira de produtos gratuitos, pegar e levar. É uma loja autônoma, não tem cobrança, não tem nada, mas não deixa de ser o mesmo conceito de pegar e levar. Ou você pode escanear, fazer um check-in, escanear o produto, pagar e levar. Ou você pode, como na Zait, uma empresa de São Paulo, você pode pegar o produto que está cheio de RFID, parar uma gaiola de Faraday e depois pagar e levar. No nosso caso específico, a gente tem uma coisa que a gente chama de checkoutless.
ou contactless, que ficou mais conhecido agora com a pandemia, que é o seguinte, a gente não tem checkout. Então, você chega, pega e sai. Eu não tenho a fricção de parar para pagar. E existem várias tecnologias. Por exemplo, a Amazon usa um conceito que vocês conhecem, que é o LiDAR, que é aquele sonar que fica no carro do Google. Aquilo é absurdamente caro. Tem uma outra empresa chamada Ava, que é parceira da Microsoft, que usa imagem recognition, reconhecimento mesmo. Então, quando você pega um produto, tem uma máquina de treinamento ali. O nosso, que é uma parceria com uma empresa chamada Zipping, ele é um pouco mais simples, porém muito criativo. São muitos analíticos. Eu vou vou falar os principais que você vai entender. Quando você entra, eu te rastreio. Então, tem um quadradinho na sua cabeça, visão computacional simples. Quando você para numa gôndola, eu tenho ali uma especificação do seu quadrante. Você está no XY naquele momento. Outro analítico entende o que você fez. Você enfiou a mão na gôndola, tirou, você cruzou a mão, agachou, entendeu? Saiu com algo. E esse algo eu não o reconheço, porque ele sai de uma bandeja de peso. E, como vocês viram no vídeo, e também tem no vídeo da Amazon, que a pessoa pega, vai entrar no carrinho, então, não é desse jeito que funciona. O que eu faço é um gatilho. Eu preciso de um gatilho para analisar a sua jornada. E qual é esse gatilho? Você sair da loja. Então, quando você sai da loja, eu pego toda a sua jornada, faço toda essa sincronização, muita machine learning para poder entender isso, a um nível muito, muito grande assim, de análise de dados, e aí eu entendo, olha, ele realmente tirou dali. Aí depois vem o bom e velho Navibase de outros sensores. Olha, ele tirou, eu tenho certeza disso, cobrei, ele não reclamou, então eu acertei. Não, ele não, eu peguei errado, ele pegou 1 e falei que foi 2. Aí eu vou reaprendendo para que aquele erro não aconteça. Assim, em suma, bem grosseiro, é isso que acontece nesse tipo de tecnologia que a gente aplicou aqui. E até pegando um pouco da sua fala, eu concordo muito com isso, né? A inovação, ela assusta mesmo, né, Alessandro? E a transparência, eu acho que é um dos maiores, das maiores ferramentas para tirar a barreira. E nesse caso do pegar e levar, né, eu acho que uma coisa que seria muito interessante, eu pensando como usuário, é que pelo meu aplicativo do AMI, cada vez que eu pegasse alguma coisa, talvez no futuro vocês vão conseguir fazer isso, ele já vai mostrando para que você vá checando, né? Efetivamente, que na hora que você for sair, você já sabe, inclusive ele já vai somando, que é uma coisa também interessante você ir pegando, sabendo, ó, eu tenho tanto para gastar, eu não quero gastar mais do que tanto, e aí eu acho que essa é a ideia que você está falando, de algo em evolução, né? Que ele vai ter que aprender para fazer, mas que provavelmente vai ser uma funcionalidade para trazer mais essa transparência, não sei se foi nesse sentido que você quis dizer, para que o cara se sinta confortável ali, de ele estar o tempo todo na mão dele, as coisas que ele está fazendo validadas, né, e que ele está acontecendo. Da tecnologia que vocês estão aplicando, né, eu entendi que são balanças, né, então ele consegue saber efetivamente quando tirou, quando pegou, isso associado a uma série de processamentos de visão computacional, vocês vão aprendendo, eu entendi que é algo bem complexo, mas vocês têm essa expectativa de que, à medida que as coisas forem acontecendo, que eu for vivendo a experiência, eu já vou tendo feedbacks ali no local, em tempo real? Na verdade, já faz isso. Ele já faz isso? Sim, só tem um porém. Não é financeiramente viável. Entendeu? Ainda não é financeiramente viável. A quantidade de câmeras, a quantidade de processamento que eu teria de te dar o real time, tanto que em laboratório, quando a gente está fazendo, é assim que a gente vê. É real time ali até para a gente saber se a inteligência está correspondendo da maneira que a gente fez. Só que, para o uso normal, né, por exemplo, igual dessa loja agora, não justifica. Já é caro, né, já é bastante caro. Né? Então, assim, para você ver isso em tempo real hoje, não justifica. É uma excelente experiência para se dar, certo? Mas, aí já é uma questão estratégica e financeira mesmo. Não é mais tecnológica, que é legal. Não é uma barreira tecnológica. E quanto tempo depois que ele sai que ele recebe o valor que foi debitado?
esse é diretamente relacionado a quanto tempo ele ficou lá dentro, né? Mas, assim, a gente tem metas e verdades. A nossa meta é 30 segundos. A gente tem entre 18 e 3 minutos. Legal, legal. Não, e é uma experiência muito fantástica, né, cara? Acho que... E é isso que você falou, né? As coisas vão evoluindo e você cria cultura, né? É o que a Amazon fez lá atrás. Às vezes é como você falou, nem funcionava como a de vocês está funcionando na prática, né? Mas você vai criando cultura. É a mesma coisa que eu tenho observado muito com a questão do carro autônomo. E é isso que você está falando, Alessandro. As crianças que nascerem depois que ele já estiver no mercado, assim, em grande escala, elas não vão entender por que a gente queria dirigir. É até o contrário, né? Assim, gente, como é que você usava um videocassete, né? Como é que você tinha um Discman com poucas músicas daquele tamanho, pulando música, arranhando, enfim. São coisas que é legal a gente discutir sobre isso, e que tem muito a ver com o tema, né? Então, essa jornada de implantação da tecnologia é muito legal, bacana. Eu posso fazer uma pergunta para o Mauro, Adriana? Você quer passar aí para a plateia? Como é que está aí o tempo? Pode sim, eu ia só comentar rapidamente, né? Eu acho esse tipo de experiência bem legal, e tem muitos tópicos, né, realmente aqui da comunidade do Webmedia, relacionado também a multimídia, multimídia, né, essa questão das sensações, dessa experiência do usuário que foi citada, né, fora o tanto de coisa que envolve aí, né, tudo conectado, né, de IoT, dessa questão da web, do serviço da web, né, microserviços, então um monte de coisa legal, né? Então é muito bacana a gente ver essas soluções assim, inovadoras, né, e experimentais também, né, ao mesmo tempo, né. O Alessandro trouxe algo que é uma realidade, né, assim, muitas vezes você tem a tecnologia, né, mas você não tem a viabilidade, né, comercial, né. Então esse tipo de solução modelo, né, é muito interessante, né, e normalmente vem aquela curva dos produtos, né, que no início ali ela não é financeiramente viável, né, do seu ponto de vista de lucro, mas do seu ponto de vista de experiência, ela é muito, né? E lá na frente, ela vai convertendo e trazendo essas ondas de inovação aí que você citou aí, né, Henrique? Mas fica à vontade aí, faça sua pergunta aí para o Mauro. Não, e até legal esse debate, Alessandro, porque os early adopters, né, eles pagam a mais mesmo para viver essa experiência, né? E essas são as pessoas que efetivamente permitem esses avanços, né? Então, eu entendi. E é legal isso, Alessandro, porque é muito legal você falar isso. Eu costumo ouvir, né? Eu ando muito de aplicativo desde 2016. Eu vendi o carro e nunca mais eu tive carro. Efetivamente, carro para mim não faz diferença nenhuma. Somos dois. E uma das coisas que eu mais escuto, né, é assim, porque essas empresas elas exploram muito, porque os caras não fazem nada, é só um computador que está lá e os caras pegam 15%, 20%, 18%. É engraçado isso também, porque para a população, para a massa, né, até para fazer a virada da curva, explicar para eles que no caso de vocês, a quantidade de tecnologia que tem ali hoje é mais caro do que se tivesse uma pessoa lá, é difícil às vezes. Às vezes a pessoa fala assim, o cara não tem ninguém ali e ainda está me cobrando a mais para poder fazer isso. Então, efetivamente algumas coisas que para quem está na área é difícil a gente falar, né? Na empresa, falando até um pouco, o Adriano pediu para falar, eu sou do board, agora eu estou no board científico, tá, Adriano? Eu estou entregando, passando o bastão, eu acho que eu já fiz minha parte pela Visuri, mas ela é uma empresa, ela é de equipamento médico hospitalar para UTI, mas a gente usa IA para ir treinando os diagnósticos e a monitorização dos pacientes, né? E é interessante porque quando a gente quer vender essa feature, inclusive dizendo que o paciente que está sob aqueles cuidados, ele está sendo monitorado 24 horas por dia através de uma máquina que está sendo treinada, uma experiência de uma série de especialistas, a pessoa não entende por que eu tenho que cobrar aquilo. Porque, gente, beleza, você fez aí, você não tem ninguém fazendo, é uma máquina, né? E isso tem um custo, né? Isso tem um custo muito alto, como você estava falando.
Eu achei legal essa sua fala, assim. É importante a gente falar isso, né? É por essa razão que eu não vou, mas eu acho extremamente importante quem está indo para o espaço hoteleiro. O resultado tecnológico disso é imensurável. É isso mesmo, concordo. Beleza, meu cara, obrigado, parabéns aí pelo projeto. Você está aí na loja? É isso que você falou? Eu não entendi. A gente está montando a loja. Tá em campo lá. É o tanto de fio ali atrás, de processamento. Muito legal, cara. Muito legal. Tem um comentário aí? Como justificar que um banco cobra X reais com desconto por um boleto de doação feito a uma OSC registrada? A Graça está perguntando esse modelo das organizações sociais, né? Que para receber doações o banco cobra uma taxa. Eu não sei responder, gente. Se os convidados souberem. Eu também não. Nesse mundo aí... Mas aqui, na realidade, os bancos, eu acho que é fácil a resposta, né? Na realidade, eu já vivi isso com ONG também, com algumas iniciativas que eu tive sociais, sempre a gente é cobrado nos bancos tradicionais por taxa de boleto, né? Felizmente, né? Inclusive tem patrocinadores nossos do evento aí, que, né, Inter é um exemplo e outros aí, que, né, as fintechs, né, que estão trazendo soluções para acabar com esse modelo de cobrança tradicional, né? Mas a Graça tem razão aí com a pergunta, né? Ô Mauro, fala um pouquinho mais aí, você comentou, né, dessa questão da... eu gosto, primeiro, só fazer uma ressalva, né, a Melius é parceira aí também desses cursos de empreendedorismo e inovação do UFMG, aqui da formação transversal, né, o Lucas Marques sempre comparece na disciplina, sabe, e uma coisa que é muito legal aí para os nossos alunos e o pessoal gosta demais, né, marcante, é a questão de cultura, né, então a gente sempre chama o Lucas para falar um pouco sobre cultura e como que a empresa foi crescendo e o desafio de manter a cultura Melius, né, os valores, a missão, mesmo depois de um IPO, né? Então, acho legal, depois se você quiser comentar um pouquinho da sua experiência sobre isso, contar outras coisas da empresa, eu acho que isso é muito valioso aí para a nossa plateia. Não, e é uma ótima pergunta, porque tem sido um desafio gigante, né? Até dando um pouquinho de contexto, né? Até novembro de 2020, que foi quando a gente abriu capital, a Melius era uma empresa de 130 pessoas, mais ou menos. E eu acho que num tamanho, né, de 130 pessoas, você tem um controle muito mais próximo de todo mundo ainda é muito próximo de todo mundo, mas eu acho que uma das coisas que o Melius fez muito bem foi estabelecer esse modelo cultural, né, estabelecer os pilares de cultura da empresa desde muito cedo. Então, né, por mais que a gente tivesse 130 pessoas, eram 130 pessoas muito alinhadas com esses valores culturais, né? E agora, né, menos de um ano depois, né, praticamente um ano depois da abertura de capital, a gente está chegando a quase 1.000 pessoas na empresa. Né? Então, a gente saiu de 130 para quase 1.000 pessoas, assim, num período extremamente, pelo menos eu julgo ser extremamente curto, assim, sabe, para um crescimento desse tamanho. E nesse processo, né, você precisa contratar muita gente, a gente fez aquisições, então o conjunto de pessoas vem de diversos lugares agora, assim, né, não é só né, o nosso processo de contratação. Então, assim, a gente ainda tem trabalhado muito, né, para manter, para que as pessoas que entrem no Melius, seja via aquisição, ou seja, né, organicamente, vamos dizer assim, elas estejam muito alinhadas, assim. Então, a gente gasta muito tempo com isso, a gente gasta muita energia com isso. Assim, não é um negócio que, né, eventualmente, é até tentador você começar a relaxar, porque é um esforço gigantesco da empresa para que esse processo continue. Mas a gente não abriu mão. Então, desde, por exemplo, até aquisição, por exemplo, a gente não só olha o business da empresa, a gente não só olha só os resultados que a empresa tem e o que a gente está comprando de produto, a gente olha o time, a gente olha a cultura que essa empresa tem, a gente olha as pessoas, entende os fundadores,
o que os fundadores pensam, querem, né, de longo prazo, e a parte de contratação, né, recrutamento, que também está extremamente acelerado. Por exemplo, só esse trimestre a gente contratou mais de 110 pessoas, assim, então todas passando pelo mesmo processo, né, de avaliação, né, de fit cultural, que quando a gente contratava 2, 3 pessoas em um mês, assim. Então, assim, eu acho que isso, eu acho que, né, como eu falei, né, o Melius tem isso muito bem estruturado, é algo que a gente vive no dia a dia, né, além de frases nas paredes, ou nos e-mails, ou nos eventos, isso é de fato vivido no dia a dia, sabe? Eu acho que isso é um ponto importante. E a gente gasta muita energia para que isso se mantenha, né? A gente acha que isso é extremamente estratégico para a gente, tão estratégico como enfim, nossos produtos, tudo que a gente ainda tem para fazer, né? A gente manter esse alinhamento cultural, mesmo nesse processo de crescimento extremamente acelerado, sabe? Muito legal. E uma pergunta que eu queria fazer para vocês, né? A gente costuma falar aí para os nossos alunos, né? E esse âmbito do empreendedorismo, inovação, ele é muito amplo, né? Então, assim, existe o empreender, o inovar para montar uma startup, né? O Alessandro até comentou no início, né, de experiência sobre isso, né? Eu também vivi experiência com uns 2 ou 3 projetos, né, que foram marcantes aí para mim, né, alguns anos atrás. Henrique está vivendo isso aí na veia, né, e está trocando aí de função, como ele falou, né, e a gente nota, né, que nossos alunos, né, os nossos amigos têm diferentes perfis, né, inclusive eles passam por um teste, né, que a gente fez recentemente, que é até uma startup aqui de BH, que é a Solids, né, para fazer o teste do profiler, para eles verem o perfil que eles têm, né, de comunicador, executor, planejador, é bem interessante. E aí eu queria te perguntar para vocês, assim, como que vocês avaliam, né, na realidade de vocês, né, o Mauro trouxe essa questão do tanto de gente chegando na empresa, né, esse volume de contratações, né, a Amy outro dia falou um pouquinho disso também, dessa transformação. Então, dentro das atitudes, né, os valores, né, hoje se fala muito em soft skills, né, essas habilidades. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse perfil, né, dos colaboradores de vocês, dos seus colegas, né, que vocês mais valorizam nisso, né, essa diversidade de habilidades, de competências, além da parte técnica, claro, né, que a gente sabe que é importante. Boa. Posso começar aqui, né? Bom, eu acredito, né, que aí, né, como eu falei, né, eu sou cria da Universidade Federal aqui do Amazonas, que é extremamente próxima da UFMG, né? Que é extremamente influenciada pela UFMG, né, na parte no Departamento de Ciência da Computação. E uma das coisas que eu acho que vem, né, né, na formação, né, que eu acredito que né, a gente forma, né, aqui na universidade, eu acho que a UFMG é a mesma coisa, bons resolvedores de problemas, sabe? Não necessariamente bons programadores, assim, pensando em tecnologia, sabe? Mas pessoas muito bem formadas em fundamentos para resolver problemas, né? Com arcabouço muito interessante para resolver problemas. E eu acho que começa um pouco daí, assim, né? Porque hoje, né, nas operações que a gente trabalha, né, acho que é o caso da AMI também, a gente se depara com problemas dos mais variados, sabe? Dos mais complexos, problemas novos que talvez ninguém passou. E eu acho que né, profissionais que têm né, um conjunto de ferramentas ali muito bem formados, né, em termos de conhecimento, né, né, para abordar esses problemas, para investigar, para enfim, trabalhar junto com outras pessoas, né, nesse processo, a gente valoriza muito. Assim. Então, conhecimentos em fundamentos, né, de computação, a gente dá bastante valor.
Lógico que tecnologia importa para caramba, é o que a gente trabalha no dia a dia, mas acho que você consegue utilizar muito bem essas tecnologias, e aí tanto faz se você está muito focado em desenvolvimento ou trabalhando até mais com machine learning aplicado, com soluções mais dessa linha, se você está, né, bem, se esses fundamentos são muito sólidos, assim, você consegue, geralmente são profissionais que se destacam muito mais rápido, assim, sabe? Então, eu acredito bastante nisso, e hoje também, né, eu acho que, né, a gente, profissionais que conseguem se envolver, né, com projetos com muitas outras pessoas, isso ajuda pra caramba, ainda mais agora. Acho que muitas empresas estão vivendo esse cenário de trabalho remoto, né, que é muito fácil você se isolar, e eu acho que, né, é interessante que essa cooperação, né, dentro do time, que você coopere bastante, né, com o teu time, ajuda pra caramba até nesse novo modelo, nesse novo cenário que a gente tem vivido. Então, eu não sou especialista na área, então vai ser puramente opinião pessoal. Tem uma pergunta aqui que apareceu sobre diversidade de gênero. Bom, meu corpo de engenharia é formado só por mulheres, tá? Só para deixar claro, são formadas aí em automação e controle industrial. Então, legal, Alessandro, foi a Graça que fez a pergunta, né, o perfil de diversidade de gênero nas empresas, né, inclusive, só comentando, né, eu tive uma conversa com o próprio Rafael, né, o Mitrano, ele fez uma palestra para a gente também dentro do workshop de ferramentas e aplicações no evento, né, então ele contou um pouquinho, teve a questão lá do modelo como é que chama a empresa? Da carambola, né, ele contou um pouquinho dessa questão, então fala mais disso aí, que eu acho que tanta graça quanto as pessoas vão gostar bastante. Assim, como eu disse, né, não é a minha especialização, mas o que eu posso dizer? Eu posso também ser uma espécie de prova, né? O que seria a prova? Né? Brinco, são dreads. Não dá para pensar na minha posição há 15 anos atrás com esse cabelo. Isso é fato. Né? Nem tem a ver com a cor da pele, não tem a ver. O próprio cabelo, é fato. Isso era impensável. O que eu entendo por diversidade e por que ela tem funcionado? A diversidade tem funcionado porque ela quebra a barreira, não de nós, minoria, de uma forma ou outra, conseguir chegar, mas da empresa conseguir compreender a capacidade daquela pessoa. Porque era muito comum você chegar e falar assim, olha só, eu preciso de um cara formado em engenharia mecânica com skill em Microsoft Office, né? Ou aquelas coisas bizarras que eu adoro, vagas arrombadas, não sei se vocês conhecem, assim, tem ali o que não fazer, né? Então, por exemplo, você pede, eu vi esses dias, alguém pediu 10 anos de experiência em VUI, né? Que tem 3 anos, eu acho, né? O VUI. A pessoa pediu 10 anos de experiência. Mas, assim, o que a empresa está entendendo é o seguinte, olha, voltando, preciso de engenheiro mecânico com skill em Office, mas olha só, ele precisa saber desembaraçar briga de peão. Sei lá, estou dando assim, um exemplo bem... esse skill que acontece nas empresas, ninguém sabe o que o outro não sabia, o que o outro era capaz de fazer. Né? Era do tipo assim, cara, eu tô chamando um programador aqui, mas esse programador, ele adora Canvas Business Model, entendeu? Ele adora. Mas ele não é programador? Mas ele adora. Então, assim, em outro momento, não diversidade, quando é que a empresa saberia pedir isso ou descobrir as pessoas que sabem isso? Então, o que eu entendo por diversidade a oferta está aí, ela sempre existiu. Você tem as questões culturais que te impedem de chegar até lá, não é só Brasil, tá? Eu tive em Taiwan e quando eu vi como é que funciona as questões trabalhistas lá, é assustador, né? É a liberdade assustando, né? Como é que funciona lá? Eu negocio com o meu empregado. Então eu falo para ele, bom, a oportunidade que eu tenho aqui é de segunda a segunda. Se ele aceita, tá valendo. Né? Então, assim, você tem todos os problemas que a gente tem no Brasil, você tem em outros locais também desse acesso. Mas particularmente sobre a diversidade, quando as empresas começaram a olhar o não padrão, ok? Elas também começaram a entender o seguinte, espera aí,
mesmo dentro do padrão, eu não explorava aquilo em que eu precisava. Eu entendia que a pessoa saberia sabendo fazer, ou que eu saberia dizê-la o que fazer. Só que isso era implícito. Né? Só que hoje não, hoje você sabe. Então, quando você pede um perfil emocional, você sabe que tipo de problema você estará resolvendo com esse perfil que você solicitou. Né? Eu brinco aqui que para o laboratório é bem simples para mim, faz um psicotécnico. Se passar, não entra, se não passar, entra. Eu brinco dessa forma, mas, por exemplo, eu busco no meu skill pessoas que entendam um pouco, por exemplo, de sociologia, de antropologia e um pouquinho de filosofia, mas para que eu quero isso? É porque a gente está falando de experiência de usuário, a gente está falando de experiência de consumo. Será que basta, eu vou resolver isso só com código? Isso, eu sempre tenho essa dúvida, mas isso porque o meu departamento me permite fazer isso. Quando eu estava lá no outro departamento de desenvolvimento, eu já queria o skill de quem ficava fuçando páginas o dia inteiro para trazer a melhor ideia, para falar assim, eu vi isso e pensei em adaptar dessa forma. Então, é esse tipo de observação. Mas o mais importante disso não é o que a gente quer, ou o que a pessoa consegue produzir. É, na verdade, o fit da comunicação. Cara, o que eu preciso é isso e o que eu sei fazer é isso. Quando é que tem esse match ali? Então, assim, eu acho que essa questão agora, que a gente tem, eu vou dizer, de 5 anos para cá, de explorar a diversidade, tanto de um lado quanto para o outro, é o que tem feito a gente crescer aí como empresas, né, que tem, por exemplo, permitido ao Mauro de saltar de 150 para 1.000 e ter o mínimo de problemas, eu vou dizer o mínimo de problemas, porque há 20 anos atrás, se ele saltasse de 100 para 200, a carga de problemas seria bem maior do que hoje, que ele tem de 150 para 1.000. Muito legal, a Graça agradeceu aí, né, e ela comentou que quanto maior a diversidade, maior aprendizado e as contribuições para a equipe. Né? E é legal que ninguém é igual a ninguém, né, gente? Por mais, pode ter gêmeos e univitelinos trabalhando, né? Eu tenho aqui uns vizinhos que são trigêmeos, cada um é de um jeito, né? E nessa diversidade a gente aprende demais, né? A gente sabendo observar o que o outro tem de valor, né? É muito legal, assim, como que a gente pode aprender, né? Quer complementar algo disso, Mauro, aí da realidade da Melius? Não, legal. Cara, Melius, eu acho que o Lucas, imagino que nas palestras dele, ele sempre toca nesse assunto também, mas é uma empresa que tem trabalhado ativamente nesse tema, sabe? Internamente a gente tem um comitê de diversidade, né, para endereçar, né, temas nessa linha que vão impactar desde recrutamento até o dia a dia de evolução de carreira internamente. E é um comitê que tem voz, assim, então não é simplesmente um grupo ali de pessoas, não, é um comitê que tem voz, tem acesso direto ao CEO da empresa, a outros diretores. Então é algo que a gente preza muito, e eu concordo aí com você, Adriano, assim, eu acho que, né, de um lado, né, ainda é um problema, né, que existe, sim, mas que bom que muitas empresas, acho que a Melius é só uma delas, mas tem muitas empresas se movimentando para que isso seja superado, né? Eu acho que isso é bem positivo também. A gente vê isso aí nos cursos, né, Henrique, de engenharia, de computação, essa importância de quebrar tabus e mostrar para as várias perfis de pessoas, né, como que o curso está aberto, né, tem um movimento aí das nossas, né, a Graça, a Mirella e outros aí das meninas digitais e a Sociedade Brasileira de Computação trabalhando isso. A gente vive uma experiência já há alguns anos, outro patrocinador do evento aqui é a Google, né, que é parceira aí também, tem um evento Mind the Gap, que é super legal, né, eles escolhem as 100 melhores meninas, né, assim, do país na área de STEM, né, matemática, essa área mais exatas, pegando escola pública, escola privada, curso técnico, e faz uma imersão com elas sobre tecnologia, sabe? E é legal que na experiência, eu já participei umas vezes, a gente vê os relatos, né, das meninas falando assim, eu queria fazer, porque às vezes muita gente escolhe medicina, direito, né, ou por questão de linha hereditária, ou por questão de sociedade, né, curso clássico, não sei o que e tal, né,
E aí, quando você provoca aquilo na pessoa, por que você vai fazer isso, né? E você já conhece isso, mostra a realidade de tantas ciências aí, tanta coisa bonita que tem na ciência, né? As pessoas abrem a mente, né, para ver. E empreendedorismo e inovação, que é o nosso tema, tem muito disso, né, gente? Tem Muito tudo a disso. ver com... E eu achei assim, Alessandro, sua fala, ela é muito importante, né? Porque eu vivi, inclusive, na UFMG, um processo muito interessante de desconstrução, até mesmo com a questão das cotas, né? A diversidade, ela é muito importante, e a desigualdade é o que efetivamente mais corrói qualquer sociedade, né? Sociedades mais desiguais são as mais corroídas, né? Eu acho muito bacana e eu adoro tecnologia, porque a tecnologia, de certa forma, ela permite a gente quebrar alguns desses paradigmas, também quando bem aplicada, porque às vezes ela pode até aumentar isso. Mas no caso específico das cotas, quando a partidário, tá, gente? Fato, eu, professor, vivendo o processo, eu tive um receio, né? Não, eu vou ter que trabalhar efetivamente com duas turmas. Em uma vai estar chegando mais bem preparada e outra não, eu vou ter que trabalhar isso, ok, aceitei o desafio. E para minha grata surpresa, na verdade, eu comecei a ver uma coisa fantástica, não só o número de negros, mas de várias outras culturas, de várias outras regiões, enriqueceu muito as discussões, e o valor por aquilo, a percepção de valor da aula mudou, inclusive nos outros. Porque para alguns daqueles meus alunos mais atuais, eles estavam exatamente inaugurando, na família inteira, alguém dentro de uma universidade pública, de uma universidade federal e de uma universidade top, né? Igual o Mauro estava falando, que é referência para várias outras universidades incríveis do nosso país. E as notas, gente, o trabalho, nada estatisticamente comprovado depois, mas eu consegui perceber isso bem antes, não afetou em nada, pelo contrário. Então, a diversidade, gente, ela é muito importante, porque, principalmente, você tem que parar para pensar que, independente do negócio, mesmo B2B, você está vendendo para pessoas, que vão vender para pessoas. E que você, conhecendo as diversas realidades do seu país, que é diverso, e dos seus clientes, você vai conseguir entregar muito melhor, né? O processo de empatia é muito legal. Adorei sua fala, Alessandro. Muito legal, muito necessária, principalmente para alguns momentos que a gente vive hoje, que estão um pouco conturbados, até de negacionismo e de outros, entre aspas, retrocessos, mas que efetivamente eu sou muito positivo, eu acredito que essas coisas não voltam, né? A gente está vivendo evoluções sociais e morais e pragmáticas. Isso que eu gostei da sua fala, Alessandro, é pragmático, efetivamente tem resultado positivo. E é muito legal. Então, super concordo, obrigado pela fala, eu acho legal. Para o Mauro, eu queria que ele falasse um pouco mais, não sei se tem tempo, tá, Adriano? Mas dessa nova fase da Nelios, né? Desse novo processo, dessa área financeira, como é que tem sido... não dá para dizer que é pivotar, na verdade é abrir um novo campo, né? Efetivamente, ela tem um market share muito considerável nessa área de cashback, né? É efetivamente muito reconhecida por isso. Como que é trabalhar isso, né? Manter a mesma marca. E eu estou te perguntando isso porque a Visuri, Mauro, ela vai entrar numa área que não tem nada a ver com o propósito inicial, que era unidade de terapia intensiva, a estética, mas que é gigantesca. E em um estudo que a gente fez, a gente achou efetivamente melhor outra marca, outra empresa, outro CNPJ com as mesmas tecnologias, né? Mas, óbvio, eu estou saindo do UTI para estética, né? Eu exagerei. Mas eu quero te perguntar isso, como é que está sendo esse novo projeto? Se houve essa reflexão de como trabalhar a mesma marca, a mesma identidade para áreas diferentes, se existem sinergias em alguns pontos. Henrique, muito boa pergunta. Só antes do Mauro responder, nós vamos seguir mais uns 10 minutos, e depois dessa resposta aí do Mauro, eu queria que vocês falassem um pouquinho também de algo que está sendo muito presente aqui no WebMedia, né? E que a gente tem falado muito também de empreendedorismo e inovação, aí, que é essa aproximação da academia com a indústria no Brasil, né? Então, depois eu queria que vocês comentassem um pouquinho como é que vocês veem isso, etc. Mauro, com você.
Bom demais, bom demais. Então, assim, tá sendo uma experiência, assim, muito intensa, acho, para todos do Melios, assim, né? As coisas estão acontecendo muito rápido, então a gente, como eu falei, até início do ano passado a gente achava, nem pensava em IPO, de repente aconteceu IPO, aí todas essas frentes começaram a se abrir, né? Eu acho que algo que tem guiado muita gente é que o Melios, né, um dos pilares de cultura, inclusive, do Melios, né, é que a gente precisa gerar relações, né, entre, né, sempre relações de ganha-ganha-ganha, que a gente fala. Então, todas as partes precisam ganhar com elas. Então, todo esse movimento para serviços financeiros, a gente quer que ela continue seguindo essa premissa, né? Então, lógico que tem todo o trabalho ali de implementação, né, de produto, enfim, tem uma parte mais operacional, mas a gente quer que, todos esses 20 milhões de usuários que a gente tem na nossa base hoje, que usam o Melios continuamente, né, que gostam do Melios, isso, né, eles sintam que estão indo para novos produtos, novas ofertas, com o mesmo propósito. Assim. Então esses produtos precisam refletir isso. Né? Não pode ser que tenha uma parte do Melios que funciona no ganha-ganha-ganha e o restante não, que seja um negócio que está mais ali para tirar do usuário de repente. Então, isso tem guiado muito, né, para que, se a gente vai ter um produto de cartão de crédito, isso, né, a gente está trabalhando num novo cartão, né, já 100% do Melios, né, sem parcerias, ele precisa embarcar, de fato, esse propósito, sabe? Mesma coisa, né, para os, né, nossos produtos financeiros, de investimento e outras frentes. Então, acho que isso tem guiado muito, né? Sobre a discussão de marca, né, eu acho que ela talvez entre muito mais num contexto que, assim, talvez, tá? Isso é quase especulação, né? Porque a gente, né, vai, na verdade, assim, a gente já tem um pé num processo de internacionalização, né? Então, a gente adquiriu uma empresa que ela já tem uma operação em 44 países, né? E os próximos anos, basicamente, a gente vai levar esse business que a gente consolidou aqui no Melios para essas outras geografias, né? E aí eu acho que talvez seja o ponto, né? No momento em que você vai internacionalizar, talvez isso seja mais forte até, sabe, do que talvez aqui dentro, porque o Melios é uma marca muito forte aqui no Brasil, aí talvez para o Brasil não faça sentido, mas talvez dando esse passo, né, seja para a Europa, América do Sul, América do Norte, a gente de fato precise repensar nisso, né? Será que é o Melios que vai fazer esse movimento? Talvez nesse ponto a gente tenha que pensar numa marca nova, num posicionamento novo, mas isso deve acontecer nos próximos anos e é uma discussão complexa, né? Porque, querendo ou não, todo mundo assim, tem um certo apego ao Melios, né, cara? Todo mundo que trabalha na empresa e até os nossos usuários, né? Então, isso vai ser um processo difícil e talvez deve durar um tempo, né? Mas talvez seja o caso, né? Porque seria um movimento muito maior e que precisa estar, né, precisa aderir a essas né, novas geografias aí que o Melios pretende chegar. E que entra até com essa questão também de como que é a leitura da palavra na outra língua. Exato, tem tudo isso. Né? Entram outras coisas, né, Mauro? Mas o legal que você falou é que no Brasil não faz sentido, porque a base é o ganha-ganha-ganha e ela mantém. Então, a mesma base, ela vai se beneficiar também disso. Né? No nosso caso, não, são dois nichos completamente diferentes. Exato. E a gente não queria era que houvesse essa mudança. Então, no caso de vocês, a marca é muito forte, né? Exatamente. Então, traz credibilidade, enfim, que vocês construíram todos esses anos, vocês acabam já colocando nesse novo business, né? Exato. Mas internacionalização é realmente difícil mesmo. Envolve várias outras coisas, né? Até o peso da empresa que vocês adquiriram, né? O que ela tem de marca desenvolvida, né? Isso, legal. É um recomeço, né? É um recomeço e é um desafio às vezes, até de quebrar barreiras culturais, né? Que a gente não enfrenta aqui, que é um cenário diferente. Então, de repente, entrar na Colômbia seja diferente de entrar na Argentina, que já vai ser diferente de ir para a Europa. Enfim, é uma realidade nova, problemas muito diferentes também que a gente vai passar aí nos próximos anos. E é o que o Lucas fala, né? Não existe cultura boa e cultura ruim, existe a cultura, né? Exato. E aí, quando você tem esse a mais da cultura, né, geográfica, né, da mudança geográfica, eu senti um baque muito grande quando fui morar na França.
culturalmente é muito diferente do Brasil. Sim. Ainda mais para mim, que sou cearense, que vim lá de Fortaleza, que já senti um baque quando vim morar em Belo Horizonte. Já tem uma diferença cultural. E aí tem uns exemplos do Lucas que eu me encaixo muito bem, né? Tipo, a primeira vez que eu fui para casa da minha sogra, cara, do Ceará, para você se sentir em casa, para você mostrar para a pessoa que você está bem, você tem que se sentir em casa. Então você tem que chegar, abrir a geladeira, levantar a tampa de panela. E para alguns lugares de Minas Gerais isso é falta de educação. Então houve um conflito cultural, né? Inicialmente do papel de higiene e ainda chega folgado desse jeito, né? Então assim, essa questão de cultura aí quando muda de país, então, nossa, talvez aqui nem tanto, mas Europa, com certeza, vão ter que haver alguns alinhamentos aí. Sim. Legal, bacana. Exato. E até só pegando o gancho da parte, né, de aproximação indústria, né, e academia, bom, também sou bem suspeito para isso, né? A Nemu foi uma empresa que saiu de lá, do laboratório ali da pós-graduação aqui da Federal do Amazonas, né, do ICOMP. Né, sempre a gente trabalhou extremamente próximo assim, daqui da UFAM. O professor Nívio foi sócio da Nemu também, então, assim, sempre extremamente ligados. O Mélio segue a mesma filosofia, assim, né? O Tigran e a Edilene são muito próximos aqui. Então, eu acho que, assim, é algo que eu só vejo pontos positivos, sabe? E que tem que ser continuamente incentivado, sabe? Eu acho que muitas vezes, né, aí quando eu tive uma outra passagem, né, depois da aquisição da Nemu, e a gente tentando manter essa aproximação, acho que se coloca um olhar muito de custo, sabe? E não sabe? É um investimento que se paga e se paga muito bem, assim. Mas lógico que você tem, né, tem que ter um acompanhamento, tem que ter um planejamento, você saber o que você está fazendo, mas é algo que vale muito a pena. Eu acho que a gente tem que explorar ainda acho que a gente já tem muito espaço para que isso evolua e aconteça, e saiam soluções até como a AMI tá tendo, sabe? Eu acho que esse tipo de solução, por exemplo, que eu acho que a AMI tá fazendo, eu acho que provavelmente foi fruto de parcerias de empresas com pessoas saindo de centro de pesquisa, sabe? Então, assim, acho que para a gente dar esse tipo de passo, isso tem que acontecer muito mais ainda. Está muito na marca do conhecimento, né, Mauro? Então, você tem que ter isso, né? As coisas que o Alessandro estava falando agora, com certeza, se não tem uma relação direta, provavelmente tem um regresso de algum programa de pós ou de alguma universidade, centro de pesquisa, Exato, que levou para eles esse conhecimento, né? E que foi. A gente conversa muito sobre isso, né, Adriano? A gente tem um painel que fala exatamente sobre isso, da hipótese científica ao mercado, né? Como é que a gente pode efetivamente acelerar isso. Eu vejo, Adriano, antes de passar a palavra para você, mas só para completar a palavra o que o Mauro falou, um caminho um pouco mais natural e direto na área de ciência de dados, na área de computação, desse link. Eu ainda vejo, Mauro, alguma dificuldade quando é engenharia, porque algumas empresas ainda, a gente precisa melhorar essa conversa, e hoje eu me coloco muito nessa posição de tradutor entre a academia e o mercado e a indústria, porque elas veem as instituições de pesquisas em engenharia, às vezes, de uma forma muito errada, como uma assistência técnica. Eu tenho um problema específico, que não é um problema disruptivo, maior, e eu vou levar para lá e vou resolver. Deixa eu contratar um engenheiro. E aí, isso não dá fit. Por quê? Você não vai ter pesquisadores interessados naquele tema, e eu achei muito legal a fala de um professor colega nosso, o Rafa, na última conversa que a gente teve, exatamente por isso, nem alunos, nem os professores, porque não tem aquele desafio, não é fronteiriço do ponto de vista de conhecimento, igual vocês estavam falando. E se efetivamente ele quiser, ele tem que cobrar o que toda a formação dele exige. E é uma hora muito mais cara que a indústria não quer pagar. Então, não tem um fit nem de alinhamento de propósito, nem financeiro aí. Então, na engenharia, a gente ainda tem que acertar essas arestas, mas estamos evoluindo também. De acordo.
Alessandro, você quer comentar algo aí sobre essa questão da indústria academia, né? A gente estava falando no início aí também disso. Eu tenho uma crítica pessoal, realmente, que eu entrei para a Federal com 42 anos de idade, tá? Era o meu sonho de infância, fui fazer física. E me assusta muito a gente formar 3 físicos por ano. Me assusta muito. Né? E por que eu falo isso? Porque, assim, eu queria engenheiro, entendeu? Então eu brinco um pouquinho sobre, será que 5 anos precisa? Será que não dá para a gente 3,5? Vamos negociar e colocar gente no mercado. Né? Mas, assim, exatamente, eu concordo totalmente com o que o Henrique falou. Eu tenho a sensação, assim, quando a gente vai para a academia para poder buscar e tudo mais, é que eu tenho uma pressa muito grande, exagerada, do lado da indústria, e eu tenho uma espera muito grande, exagerada, do lado da academia. Se não sentar na mesa para fazer aquela DR, né, a gente tem a dificuldade de encaixar isso daí. Quem soube fazer isso muito bem foi a Petrobras com o FRJ. Né? Posso citar aqui que você tem lá o polo, e isso acontece muito bem lá, está bem alinhado. Respondendo ao Mauro, sim, a Zipping, que é a startup que cuida aqui da nossa IA, ela veio do MIT, né? Mas é uma cultura um pouco diferente, né? Uma cultura onde você forma engenheiros com 2 anos e meio, 3 anos. Né? Então, assim, é isso que eu imagino, que a gente precisa um pouco dessa facilidade. Né? Tipo, fazendo uma crítica bem um pouco severa, acho que indústria e cada academia tem que baixar um pouquinho a bola para repensar os resultados, entendeu? Que são muitos resultados, entendeu? Quando você chega e fala assim, poxa, tem uma empresa, aqui uma empresa júnior, vamos abrir 100. Precisa ser só uma, eu só tenho estrutura para só uma. De novo, a pandemia nos mostrou que se eu posso manter uma empresa do tamanho da Melius, do tamanho da Americanas, online, então eu não preciso daquela estrutura física que a universidade sempre exigiu para que eu tivesse uma empresa júnior. Então, por que ter só uma dentro de uma área específica se eu posso ter 2, 3, 5? Mas eu imagino que isso é um debate específico para outra evento. Vai longe, né? É necessário, tá, Alessandro? É necessário. Essa questão do timing, você tem razão, é muito diferente, muito diferente. As expectativas, elas são muito diferentes, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é a raiz de todas as mágoas é a expectativa, né? Então, essas expectativas, elas embarreiram muito, tem que um low profile, né? A academia tem que entender que ela tem que entregar para a sociedade, esse negócio de paper, isso aí é muito caro e pouco resultado, e a indústria tem que entender que desenvolvimento de ponta, ele precisa efetivamente de um tempo maior do que ele espera, e que tem um risco de não dar certo no final, né? O exemplo da Petrobras foi muito isso, né? É P&D mesmo, né? É uma aposta. Apostar alto. Legal. E isso tem até a ver, não vai dar tempo de discutir aqui, mas a Graça comentou também dos candidatos que realizam atividade de extensão junto à comunidade durante a graduação, a pós-graduação, como que isso é visto hoje nas empresas, né? Que é um exemplo também de aplicação, né, direta, de fazer coisas além da caixinha, né, etc. Né? Bom, a gente está chegando aí ao final, né? Eu queria agradecer muito Henrique pela presença aí e ter participado aqui comigo dessa organização desse painel, né? A todos aí do WebMedia, participantes. Queria agradecer especialmente aí os nossos 2 convidados especiais, né? Eu sei que estão os 2 aí em campo, vivendo desafios nesse batido aí intenso. Então, assim, Mauro e Alessandro, muito grato mesmo, em nome do WebMedia, em nome do curso aqui de empreendedorismo. Queria agradecer muito vocês terem vindo, foi um prazer, né? Já começamos a ver aí as afinidades, né? As coincidências, né? Alessandro aí, formiguense, quando comentou aqui, fiquei feliz de saber, né? Minha esposa também é de lá. E mais um mineiro aí na AME, né? E eu queria deixar um tempinho aí para os pelas considerações finais do Mauro, do Alessandro, né? Deixar um recadinho aí para a nossa plateia, né? E muito grato novamente aí pela participação. Bom, eu aqui agradeço aí imensamente
o FMG sempre teve no meu coração, desde quando eu ouvi falar a primeira vez. Quero deixar um merchan, óbvio, né? Não vai dar. Entrem no LinkedIn da AME, temos vagas, tá? Temos vagas, então, assim, esse é o meu merchan. E, no mais, né, se cuidem, a pandemia não passou, né? E o meu LinkedIn também está lá aberto, só ligar, a gente posso até não responder, mas meu telefone está lá, está tudo lá, a gente adora um papo, né, de tecnologia, do que quiser, é só chamar. Tá? Muito obrigado aí, gente, pela oportunidade. Bom demais, bom demais. Bom, também queria agradecer, acho que a discussão foi muito boa, agradecer pelo convite, agradecer a todos aí que tiraram um tempinho aí para participar aqui com a gente, e fico à disposição para outras oportunidades, também, né, como o Alessandro falou, pô, sou fã pra caramba do FMG, enfim, se precisar em algum momento, fica disponível. E vou deixar o merchan também, galera. O Médios está crescendo pra caramba. Como falei, estamos expandindo bastante aqui no Brasil. Talvez daqui a pouco isso vira uma operação global. Já é, de certa forma, né? Mas assim, entrando com mais força aí em muitos países. E tem vaga pra caramba para eles. Precisamos de muita gente boa nessa caminhada aí. Mas brigadão a todos. Obrigado a vocês, viu? E continuamos aí essa jornada, né? Vamos ter outras oportunidades de nos encontrar aí. Quero saber mais desses planos de expansão da Melius, né? Muito sucesso para vocês, né? Eu acho muito legal, gente, um aspecto, né? Poderia, né, no mundo, se fosse algum tempo atrás, você não ia ver empresas que têm negócios concorrentes e substitutos, né? Você tem coisas aqui, vocês veem que diferentes atividades, mas eu acho muito saudável e legal a gente ver isso, sabe? Esse bate-papo aberto, sabe? Sem frescura e cada um contando as coisas. Acho que isso no mundo de hoje, né? A gente fala muito em Open Innovation, nessa colaboração. Claro, existem concorrências naturais aí, mas é muito bacana a gente ver também esse tipo de espaço, né? E quero ver, Alessandro, gostei muito da experiência, viu? De seus comentários e quero conhecer depois essa experiência modelo, né? Depois vim para BH, tá, cara? Você é mineiro aí, ó. Né? Vim para Confins, vim para BH, né? Vim para o UFMG, né? Quem sabe a gente não vai ter esses ambientes de inovação dentro da universidade, né, Henrique? Né? Já pensou, dentro da universidade, a gente ter lá o Espaço Melius, o Espaço AME, né? Um hub de inovação, e a gente vê essas tecnologias sendo testadas, isso é meu sonho, né? Eu espero daqui uns anos na UFMG, Henrique, a gente fala assim, olha, vem aqui no nosso espaço, pessoal, para vocês conhecerem várias coisas de ponta. Olha só, tem esse projeto do Henrique aqui com a Melius, tem isso aqui da AME com o Adriano, olha aqui como é que tá, vem aqui no nosso hub. Nós vamos ver se a gente consegue isso ainda, né? Não, sensacional. Bom demais. Muito bom. Muito bom. Gente, obrigado de novo, viu? Agradeço aí, Felipe, thank you for your support, underline, e obrigado aí a todos. Bye, bye. Valeu, Priscila. Tchau, boa noite. Boa noite.